Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Zacar. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista O Comportamento do Crente, que fala sobre princípios bíblicos de ética cristã. E hoje estamos na lição de número 5, que vai falar sobre, que tem como título Amor para com todos. Vamos orar pedindo a Deus orientação e direção? Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela minha vida, obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo e que podem compartilhar dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Me abençoa, me conduza nesse estudo e que tudo vá bem. Em nome de Jesus, amém. Estamos na lição 5 da nossa revista e que fala sobre amor para com todos. A base bíblica é Romanos 12, assim como já foi no domingo passado, também estudamos Romanos 12. Na verdade, estamos estudando Romanos 12 desde a lição número 3, né? Começamos lá no capítulo 9 e agora hoje nós vamos estudar Romanos 12 também, começando do 14 até o 16. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Na lição passada, né, é sempre bom de fazer um contexto, né, com a lição passada. A gente sempre volta um pouquinho, né, para poder dar um contexto geral. Na lição passada, o professor Gutenberg falou sobre o amor no seio da comunidade cristã. Somente ali na comunidade cristã, os aspectos práticos. E aqui agora vai falar amor para com todos, não só com os cristãos. E a carta de Romanos, para a gente entender também, embora a gente esteja falando de uma revista que fala sobre ética e vai pegar vários assuntos bíblicos, sempre é bom a gente dar uma contextualizada sobre o texto que a gente está estudando, para entender o contexto, tudo certinho, embora a gente não vai se aprofundar muito nisso. Mas Romanos foi escrito por Paulo e ele escreveu para os cristãos que estavam ali, aonde? Em Roma, obviamente. E quem eram os cristãos daquele momento? Eram os gentios que se converteram e também muitos judeus que se converteram, tá? Estavam ali em Roma. E naquele ambiente tinha um pouco de clima de perseguição. Lembram de Paulo? Que ele era perseguidor dos cristãos? Embora isso não era oficial do Império Romano ainda, mas já havia bastante perseguição ali para com os cristãos. Vide o que fizeram com Jesus na cruz, né? Não que fosse algo assim de perseguição a ele, mas consideraram Jesus como um criminoso. Tem até alguns textos literários da época que fala de umas pessoas esquisitas que seguiam tal de Cristo e tinham um comportamento diferente, ajudavam até aqueles que não eram do seu seio cristão, religioso, né? E Cristo seria Cristo, né? Porque era um romano escrevendo isso. Então, até textos literários falavam da influência dos cristãos ali naquele período, né? Então, foi uma carta que Paulo destinou a essas pessoas. E nessa parte em específico da carta, ele vai dar conselhos, vai dar mandamentos práticos. Que a vida cristã não é só o campo das ideias, né? Muito a prática. Então, Paulo aqui, embora não foi o fundador da igreja, mas
conhecia pessoas dessa igreja, dessa localidade, e fala sobre aspectos práticos. O primeiro versículo, né, que é o versículo 14, fala o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. E pensando no contexto daquela época, era justamente aquelas pessoas que realmente perseguiam os cristãos. Perseguiam até fisicamente, né? Não só aquele de olhar torto, tudo, mas aquele... Imagina que tem alguém te perseguindo para querer te matar, para querer te prender, e você não deve amaldiçoar essa pessoa, mas você deve abençoar. E esse conselho que Paulo está falando está de acordo com o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,44, que Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, isso que Paulo falou está em concordância com o que Jesus falou, que nós não devemos amaldiçoar. E o que seria amaldiçoar? Seria dizer, ou pensar, ou desejar que algo ruim, uma desgraça, uma coisa muito desagradável aconteça a uma pessoa. É praguejar, é maldizer. E às vezes a gente, até no nosso momento de ira, deseja isso, né? E isso seria a questão natural, né, do ser humano, né, do pecado. É algo normal você ter algo muito ruim acontecendo com você, você ser perseguido. Aí a natureza humana quer fazer o quê? Amaldiçoar. Que tudo dê ruim para aquela pessoa, que ela não consiga, que ela seja morta, que ela vá para o inferno. Você começa a pensar o mal, às vezes nem fala nada, mas fica ali, né, remoendo, desejando. E às vezes até ora, né, para o mal acontecer para aquela pessoa. Então, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a sermos diferentes. A abençoar e não amaldiçoar. Paulo escreveu isso dizendo: abençoem e não os amaldiçoem. Então, como deve ser a nossa oração correta para aquele que está perseguindo a gente? Senhor, cuida dessa pessoa, esteja com essa pessoa, direciona essa pessoa, transforma, Senhor, essa pessoa numa pessoa cristã, numa pessoa boa, que o teu evangelho alcance essa pessoa. A nossa oração deve ser essa. Por quê? Está falando aqui sobre aquele que os perseguem. Jesus fala sobre os inimigos. E nós, certa vez, já fomos inimigos. Inimigos de Deus, né? Quando ainda não éramos salvos. Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós merecíamos? Não. Nós fizemos alguma coisa para merecer? Nós fizemos alguma coisa boa que Deus olhou pra gente e falou: esse aí merece. Não, a gente recebeu algo que a gente não merece. Romanos 5:8 diz que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E Jesus, na cruz, sofrendo o maior horror, estava distante do Pai, estava levando o pecado de todos. O que Jesus fez? O que Jesus falou para aquelas pessoas que estavam dividindo suas roupas, que estavam pregando na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Devemos aprender com o que o nosso mestre falou e devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Próximo ponto. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia, porque isso demonstra algo de grande amizade. Se você quer ver se alguém é seu amigo, você vê se a pessoa se alegra com você e se ela chora com você. Isso é uma verdadeira amizade, né? Isso mostra um caráter cristão.
até essa deve ser uma atitude que a gente deve ter para com todos. Isso é empatia, você se colocar no lugar do outro. Não só na parte do sofrimento, mas também na parte da alegria. Mas às vezes o nosso coração pecador pensa assim: ah lá, conseguiu carro, eu não. Ah lá, teve um neto e eu não. Ah lá, mudou de emprego, foi promovido. Ah lá, tem um emprego e eu não. Às vezes o nosso coração pecador, ele pensa essas coisas, né? Ele às vezes é idólatra, né? Que vê os bens materiais como algo assim superior, como algo melhor. Então, olha até um irmão e não compartilha da alegria do irmão. Pensa, por que que não eu? E por que o irmão? E por que não eu? Então, quando você se alegra com aquele que está se alegrando, mostra que o seu coração não é idólatra. Mostra que o seu coração não é orgulhoso e nem invejoso. Mostra que você é uma pessoa que realmente está se alegrando com o outro. Jesus ia na casa, Jesus ia nas festas das pessoas. Aí falavam lá, ele está comendo, bebendo com os pecadores, falavam isso, né, para Jesus, mas era justamente de se alegrar. E eu sei que onde Jesus estava, ele fazia diferença, né? Assim devemos ser nós, assim nós devemos ser também, né? Se alegrar com um familiar seu. Gente, as festas de aniversário, as festas de casamento, são momentos que a gente realmente tem que participar, que a gente tem que estar junto. Às vezes até na nossa família também. A família não tem que se encontrar só nas partes dos sepultamentos, né? Só nesses momentos. Às vezes a família, por uma falta de sabedoria nossa, só se encontra assim. Faz um esforço para ir no sepultamento, às vezes até em outro estado, mas às vezes não faz o mesmo esforço para poder compartilhar de momentos de alegria. Então a gente deve sim fazer isso como está na Bíblia, né? Se alegrar com aquele que está se alegrando ali, né? Poxa, que coisa boa que o irmão conseguiu, que bênção, que glória. E também chorar com aqueles que choram, se colocar no lugar do outro. Poxa, o irmão perdeu, caramba, que chato. Não é pensar, também, né? Quem planta colhe. Ah lá, também mereceu, né? Também, olha, eu bem que avisei. Vem com esse discurso às vezes, né? Nosso coração é triste. Vem com essas coisas às vezes. Então, a Bíblia, a palavra de Deus está nos ensinando que a gente deve chorar com os que choram. Tem um versículo que diz que é melhor você ir na casa do luto do que no lugar onde a festa, né? Que você às vezes chorando com os que choram, às vezes a pessoa ali tá até mais aberta ao evangelho do que no momento de festa, né? Então a gente deve até aproveitar todas as oportunidades para a gente demonstrar amor, compaixão, empatia. Uma vez eu vi um pastor na internet, uma pessoa foi fazer uma pergunta para ele e falou assim: eu soube que fulano se suicidou. Aí eu fui consolar meu amigo dizendo, infelizmente essa pessoa foi pro inferno, você sabe, né? Aí o pastor falou, ele nem entrou no mérito do suicídio, de ir pro céu, de não ir pro céu. Ele falou o seguinte, nossa, você viu essa pessoa, você foi consolar uma pessoa assim, dizendo que ela ia pro inferno mesmo? Como que você consola? Então, às vezes a gente tá comprometido com o pecado, né? A pessoa é pecadora mesmo. Tinha que acontecer mesmo também, estava pecando, estava em pecado. Começam esses julgamentos, né? Como se nós fôssemos superiores. E ao invés ali de exercer compaixão, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Não precisa nem de palavras, só que Deus esteja contigo e tá ali compartilhando daquele momento, mas às vezes a gente quer falar demais ou fazer demais, às vezes a pessoa só. É só você chorar com a pessoa, sentar no meio-fio e chorar junto com a pessoa. Esse que a Bíblia está nos ensinando. Próximo é sobre. Vamos ver o próximo ponto.
Deixa eu só falar certinho aqui, porque eu sei. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Está lá no versículo 16. E a gente pensa assim, ele fala para você não dar um tratamento diferenciado. E às vezes a gente pensa assim, eu sou nessa posição X, eu não posso tratar alguém inferior. Você pensa que assim, a questão de superioridade e inferioridade é questão de estudo. Porque eu estudei até tal ponto da minha vida e a pessoa inferior a mim é quem estudou menos do que eu. Isso é ser inferior. E não é isso, não é escolaridade. Aí todos nós estamos superiores a alguém. Você já parou para pensar nisso? Que sempre tem alguém numa condição pior do que você? A gente pode estar aí na luta para pagar as contas, para caber tudo dentro do orçamento, para pagar a escola, talvez você esteja nesse momento, talvez você esteja pagando alguma prestação, ou a conta que aumentou, ou a gasolina que aumentou, ou o gás. Você está ali na luta, mas tem gente que não tem nada. Tem gente que cozinha na lenha porque não tem um gás encanado. Tem gente que tá andando mais a pé porque a passagem tá cara e a pessoa não tem nem dinheiro de pagar um ônibus. Talvez você anda de Uber e o outro anda de carro, mas talvez o que tá de carro tá com a parcela atrasada. Então, assim, não é escolaridade. E todos nós, algumas vezes na vida, já exercemos liderança sobre alguém. Seja na nossa casa, seja onde a gente esteja. E a gente não pode fazer distinção de pessoas. A gente deve tratar igual todas as pessoas. Imagina que você é uma pessoa responsável por servir. Você está em determinado local e você ali vai servir. Alguém chega para você, você está ali numa situação, você está na sua casa, não importa. Você está ali. Alguém vai, chega, te pede um copo d'água. Aí a pessoa tá toda suja, não tá com uma aparência boa, mas a pessoa foi te pedir uma água e você tá ali para servir, imagina. Aí você vai lá, aí não vou dar água para essa pessoa não, vou dizer que não tem. E não vou dar não. Tem não, tem não. Mas aí chega uma pessoa normal. Pode me dar um copo d'água? E às vezes a pessoa falou igual a outra. Ou então chega uma pessoa de carro. Pô, tô com uma sede, me dá uma aguinha aí. Não, claro, você vai lá e pega. Então, assim, não pode ter tratamento diferenciado. Repara como os 3 casos eram pessoas normais. Pode ser uma criança pedindo água. Aí você vai fazer tratamento diferenciado. Isso eu dei um exemplo simples, uma água. Mas todos nós, em algum momento da vida, vamos estar numa condição inferior a alguém ou superior a alguém. Às vezes alguém precisa de uma ajuda para atravessar a rua, aquela pessoa não está numa posição inferior, não está numa dificuldade talvez melhor do que você que consegue andar um pouquinho mais rápido e pode ajudar a pessoa ali. Então, isso é não fazer distinção de pessoas. Se você pode ajudar, se você pode orientar, trata todo mundo igual. Imagina que um irmão da igreja fala com você. Você não deve tratar nem o pastor diferente, nem esse irmão diferente. Tem que ter um tratamento igual. Não, vou tratar muito bem o pastor, que afinal pastor. Não, vou tratar muito mal esse irmão, porque afinal, esse irmão aí é só o professor da escola bíblica só. Não, poxa, tratar de qualquer jeito. Imagina só. Imagina que você está servindo. Aí chega eu e te peço uma água. Aí chega uma criança e te pede uma, não, ela pede pra tua mãe e tal. Às vezes chega uma pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa não merece água nem no copo de plástico, merece no copo de vidro. Uma outra pessoa fala assim, vai fazer sujeira, bagunça, vou dar água não. E não. Às vezes alguém vai e pede um cafezinho. Não, toma um cafezinho aqui. Na lição anterior falou de hospitalidade, né? Aí a gente foi perdendo um pouco isso ao longo dos anos, né? Às vezes a pessoa vai na sua casa e você não dá nenhuma água, um café, né? Em nossa cultura tem muito do café. Então, assim, não trata as pessoas de uma forma diferenciada. Trata todo mundo bem, todo mundo
igual, de forma parcial. Vamos ser assim. Já falamos sobre ter o mesmo sentimento para com todos. E próximo ponto, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Esse ponto é parecido com o outro, né? Acabou que eu juntei um pouco que os dois pontos, que é você ter a mesma atitude para com todo mundo, não tratar ninguém diferente, e você está disposto a associar-se. O que é se associar? Se juntar, ajudar. Não que seja sinônimo ajudar de associar. Mas não é só a sociedade em si, um contrato entre mim e aquela pessoa ali. Não. Às vezes você ajudando alguém, você está se associando àquela pessoa. Às vezes você não pode... Não é só sobre dinheiro, né? Você dá dinheiro para alguém. Mas às vezes você ajuda com uma informação que o outro não tem. Às vezes você dá uma indicação, você doa o seu tempo para poder ensinar uma pessoa, para poder orientar. Isso é associar-se a pessoas de condição inferior. E como eu falei, todos nós em algum momento estaremos superiores ou inferiores a alguém, alguma vez na vida. Isso vale não só para os cristãos, mas também para os não cristãos, para os da nossa casa, para os de fora. Você não deve tratar diferente quem é da sua casa, tratar com rispidez, com grosseria, com gritaria. Mas você deve tratar todos, e a Bíblia ensina como? Com amor, né? É isso que é esse padrão só que Jesus pede pra gente. E às vezes é difícil, porque isso tudo que a gente está estudando aqui sobre ética, sobre tudo isso, por exemplo, chorar com os que choram. Às vezes você não quer chorar com os que choram. Às vezes você não quer se alegrar, porque às vezes o pecado fica gritando. Mas aí a gente deve quebrar essa casca que tem na gente. E o Espírito Santo, ele sempre vai nos aperfeiçoar. A gente está na nossa vida cristã em ritmo da santidade. A gente vai buscando a santidade, vai buscando ser mais sábio. E isso a gente vai... É a nossa caminhada cristã. Não significa que a gente não vai errar, mas a gente vai crescendo. Tipo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não quer dizer que no seu primeiro dia da sua vida cristã, no último dia da sua vida cristã, depois Jesus vai te levar, que você já estava no nível santo, santo, santo. Não quer dizer, mas é uma jornada que a gente vai tendo aqui na Terra, né? E tudo aqui reflete na eternidade. Tudo que a gente faz aqui, a gente deve fazer pensando na eternidade com Cristo. Não é o agora. Eu posso ceder. Eu cedo porque eu sei que isso daqui aqui na Terra vai passar. Tem que olhar para a eternidade com Cristo. E assim a gente vai caminhando. E sobre não ser sábio aos próprios olhos, esse é o nosso último ponto, é você realmente não falar assim, eu já tenho 10 anos de cristão, já tô numa sabedoria, top. Já caminhei muita coisa, já sei muita coisa, tô dando curso já de sabedoria cristã. Não é isso, você não tem que ser sábio aos seus próprios olhos. Se outra pessoa reconhecer sua sabedoria, tudo isso, ótimo. Mas não se considere o sábio ou experiente aos seus próprios olhos. Eu aprendi uma coisa que não importa o que a gente pensa da gente. O que importa, nem o que os outros pensam da gente. O que importa é o que Deus pensa da gente. Então consulta ao Senhor. Senhor, eu estou sendo sábio. Senhor, me ajuda a alcançar a sabedoria. Isso diariamente. Me ajuda a crescer espiritualmente, Senhor. Me ajuda na minha caminhada cristã. E você vai tirando as suas armas, as suas reservas.
e você pede a Deus para que Ele te conduza nessa caminhada. Então, que a gente possa nunca esquecer desses ensinamentos, né? Dessa parte prática do amor, que o amor que deve reger todas as coisas. O nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. A gente ama porque a gente já foi amado pelo Senhor. A gente perdoa porque nós já fomos perdoados pelo Senhor. Então, que a gente possa praticar e aplicar tudo isso que nós aprendemos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos conduziu nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada cristã, a gente se alegrar com quem está se alegrando, a gente chorar com quem está chorando, que a gente não possa tratar as pessoas de forma diferente, mas que a gente possa tratar os outros como se a gente estivesse tratando o Senhor Jesus. Senhor, perdoa as nossas faltas quando a gente vira o rosto para o nosso próximo, quando a gente não quer ceder. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos faz alcançar a sabedoria, mas que a gente não se ache o melhor aos nossos próprios olhos. Senhor, nos conduza, nos oriente, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.